Antes de trazer a mensagem para a igreja, gostaria de nos comunicar que dia 25 nós teremos a Assembleia de Membros, Assembleia Ordinária de Membros para a eleição de diáconos, presbíteros e a liderança para os próximos 2 anos aqui na igreja. Então, desde já, por favor, você se prepare, né? Já vejo uma agenda, já vejo uma data na sua agenda, sei que todos são muito ocupados, mas todos nós temos responsabilidade com essa comunidade da qual nós fazemos parte. Se você é membro dessa igreja, você está convocado para participar desta Assembleia. Dia 25 de outubro, sábado, a partir das 7h30 da noite, ok? No próximo sábado à noite, nós teremos vigília lá em Toyohashi. Então, nós não teremos células, tá? Teremos estudo bíblico dos filipinos aqui na igreja, porque a vigília será completamente em português. Então, infelizmente, então eles terão estudo bíblico, graças a Deus, em Tagawa aqui na igreja. Mas se você quiser participar conosco da vigília lá em Toyohashi, por favor, nos comunique, nós estaremos nos deslocando para chegarmos lá, se possível, antes das 9 horas, que é o horário do início da celebridade. Nós também teremos no próximo domingo, dia 19, culto pela manhã, normalmente, internacional, e depois o culto em português. Mas nesse dia teremos uma mensagem explicativa no que cerne ao parâmetro bíblico para a eleição e até mesmo para a sua disposição ministerial. Então, como será realizada esta eleição deste ano, então será descomunicado na próxima mensagem do dia 19, no domingo. Então, por favor, também não fale. Você, como membro dessa igreja, pode contribuir de uma maneira positiva e abençoadora para o ministério, para o corpo de Cristo e para algo que o Senhor tem realizado aqui nessa cidade. Amém? Hoje vamos ler o texto de Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Devido a tantas atividades e necessidades que teremos neste ano, não terei condições de trazer uma mensagem exatamente no dia da Reforma Protestante. Então hoje estarei apresentando para a igreja esse texto de Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17, que são, digamos aí, a essência, a parte central da Reforma Protestante. E essa data, ela é de fundamental importância. Hoje eu estava até falando para minha esposa na hora do almoço, falei para ela, querida, no ano 2017, se Jesus não voltar, vamos para a Alemanha, vamos lá visitar a cidade de Martinho Lutero, vamos. Vamos comemorar 500 anos de Reforma Protestante, né? Queria tanto visitar, né? Então quem sabe Jesus prepara. Não prepara ele no Brasil, né? Quem sabe prepara ele na Alemanha, né? Então vamos ler o texto de Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Amém? Porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que lê e crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Bom, aqui no Japão, o Japão atualmente ele é um império mercantilista, todos nós sabemos. O comércio ele aproveita as mínimas oportunidades para ganhar dinheiro. Para todos os tipos de datas comemorativas, nós encontramos alguns produtos, alguns chaveirinhos, né? Alguns souvenirs. Né? Você vai no aeroporto japonês, você encontra souvenir de tudo quanto é jeito. Né? Então, o comércio aqui no Japão ele é muito explorado. Eu acredito que todos nós já estejamos habituados a isso. Contudo, algo me chamou a atenção no início desse mês de outubro, quando eu entrei de manhãzinha, cedinho, lá naquele 7-Eleven perto de casa, que a Ana não gosta, me diz que fica com cheiro de odém. Eu saio de lá fedido, mas eu entro naquele 7 que eu gosto. Estou habituado. Quem está acostumado, a gente é que nem caminho de água pelo filtro, né? A gente vicia por aquele caminho, a gente só faz aquele caminho igualzinho, né? Aí depois não filtra mais nada, né? Então a gente vai sempre naquele caminhozinho ali. Então eu vou pelo meu caminho todo dia trabalhar, eu paro naquele 7 ali, vou pegar meu cafezinho gelado e tal. Aí eu cheguei, um belo dia, eu olhei aquele slogan, aquela propaganda, né, que até me deixou assim espantado, falou assim, Happy Halloween. Eu falei assim, que felicidade tem no Halloween, né? O que eles vão achar de interessante, felicidade na comemoração dia de bruxo,
bruxas, dia de duendes, de seres mitológicos e outros demoníacos. Qual a felicidade que existe nisso, né? Eu até me lembrei, porque aquela frase de Jesus na cruz, ela é mais atual que nunca. Eles não sabem o que fazem. Então, eu comecei a pesquisar e estudar um pouquinho acerca do Halloween. E o Halloween, né? Próximo slide, pode passar, por favor. O Halloween é interessante porque ele está no mesmo dia, ele se comemora no mesmo dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. E de onde vem essa festividade do Halloween? Ele vem lá das religiões dos celtas, na antiga Bretanha, que é a atual Inglaterra, cerca de 3.000 anos atrás. Pode passar para nós o próximo slide. Aqui nós vemos essa figura, essa imagem, essa paisagem. Vocês já viram esse monumento histórico? Acho que vocês já viram, mas talvez não saibam o que significa. Esse daqui é o Stonehenge, que fica no sul da Inglaterra. Ele é um monumento onde se celebravam rituais religiosos dos celtas por volta de 3.000 anos antes de Cristo. E eles ali comemoravam durante este período do final de outubro até o início do mês de novembro a festividade aos mortos, justamente no período de transição do verão para o inverno. Né? Então eles estavam celebrando ali, digamos assim, a vida e o regozijo dos mortos, porque eles acreditavam que, né, os mortos, todos aqueles, independentemente do estilo de vida que tivessem nessa terra, todos iriam morrer e iriam descansar. Desde o mais brutal guerreiro até a pessoa que se fosse moralmente adequada, todas teriam uma vida de descanso após essa existência aqui terrena. Então eles acreditavam que os mortos estavam vivendo em repouso e estavam vivendo em regozijo. Este período de celebração chamava-se Festival de Samhain. Então eles tinham essa festividade, eles se reuniam ali durante o dia e durante a noite, e os médiuns traziam as mensagens dos mortos para consolar o coração dos vivos. Então essa celebração dos mortos começou desde aquela época com aqueles celtas que estavam nesse monumento hoje conhecido como Stonehenge. Com o passar do tempo, houve a invasão do Império Romano naquela região da Bretanha, e eles tomaram conta. Depois veio o Sacro Império Romano por volta do século VIII e século IX, e o catolicismo, com uma intenção de engolir e até mesmo de tirar e de extirpar todas as outras religiões, eles começaram a celebrar festas nas festividades das culturas mais relevantes. Então o que eles fizeram com esse festival que era aplicado? Eles substituíram pelo Dia dos Santos Mortos. Desde o século VIII, então, se celebra, por instituição do Papa Gregório IV, lá no mês do final de outubro, dia 31 do ano 840 depois de Cristo, eles instituem, então, a festa dos Santos Mortos. Não é qualquer um, viu? É o santo que é morto. Né? Então, eles celebravam. Então, nós vemos aqui que é a celebração do All Hallows Eve, né? Aí já dá para você ter uma ideia de onde vem Halloween, né? Então, All Hallows Eve. A tradução significa a vigília de todos os santos. Qual é a base que eles utilizam para poder trazer essa celebração? Está lá justamente num livro apócrifo, segundo Macabeus, capítulo 12, versículos 43 a 46. A celebração do culto aos mortos. Justamente um dos livros que os protestantes não aceitam como plenariamente inspirados. Então, eles começaram a ter esse tipo de celebração. Começou a tomar um vulto muito grande na Europa, porque houve a propagação da peste negra e da peste bubônica. Então, milhares de pessoas morreram na Europa, naquela época. Eles então celebravam missas para que todas as comunidades fossem protegidas dessas pragas e dessas pestes. E ao mesmo tempo eles celebravam essas missas, relembrando os seus mortos que haviam sido perdidos por estas pestes. E nesse período, justamente nessa vigília, no dia 31 de outubro, então as crianças passavam de casa em casa, pedindo um pedaço de bolo em troca de uma oração pelos mortos daquela família.
então surgiu-se o costume que nós vemos hoje do Halloween, das crianças saírem de casa em casa lá nos Estados Unidos pedindo doces, né? Pode ver o próximo slide. E aí nós vemos como essa tradição mudou. Ela, lá no ano de 1740, se eu não me engano, na Escócia, houve então a mudança do All Hallows Eve para Halloween. E eles começaram então a comemorar não somente os santos mortos, mas todos os tipos de espíritos. E até mesmo invocações esotéricas e bruxismo, né? Então começaram a comemorar o esoterismo juntamente com o dia dos santos mortos. Essa tradição saiu da Escócia, foi para a América, e aí tornou-se algo comerciável, foi propagado pela mídia e deu nisso aí, né? O Halloween de hoje, né? Interessante, né? Estudarmos sobre isso. Então, nesse contexto do All Hallows Eve, né? Nesse contexto do catolicismo romano-germânico tentar engolir todas as outras culturas, né? Que nós observamos o seu extremismo, e surge então aí o que nós conhecemos como Martinho Lutero e a sua reforma protestante. Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano, ele era de origem burguesa, da região da Alemanha. Ele deu-se o seu rompimento com a Igreja Católica por causa da venda de indulgências. Para construir a Basílica de São Pedro, aquela que nós conhecemos, pode passar, acho que nós vemos aqui um pouco mais à frente. Esse daqui é o... Esse daqui é o Johann Tetzel, é o que vendia as indulgências. Pode passar? Esse daqui é a figura do Papa Leão X, que autorizou a venda de indulgências, justamente no período do seu, como é que eu posso dizer, do seu pontificiado, se eu não me engano, não me lembro exatamente como disse, mas ele pontificado, volta lá, 1513 a 1521. Então, para terminar a construção da Basílica de São Pedro, que é o próximo slide, por favor, aqui nós vemos, até hoje existe lá no Vaticano. Para poder concluir as obras da Basílica de São Pedro, ele determinou que fossem vendidas indulgências, ou seja, tão rápido como a sua moeda tilintar no fundo da salva, então a alma do morto que você deseja sairá do purgatório e irá diretamente para o céu. Era talvez o discurso lá bem arrojado de Tetzel, né? E ele vendia a salvação, não somente para aqueles que já estavam mortos, mas também para aqueles que estavam vivos. E essa venda de indulgências, ela é um absurdo. E Martinho Lutero se opôs a esta venda de indulgências. Então, quando ele se opôs, ele fixou as 95 teses lá, pode passar próximo, as 95 teses contra a venda de indulgências, né? Então, exatamente no dia 31 de outubro de 1517, e agora em 2017 farão 500 anos, que Martinho Lutero teve a coragem de enfrentar um poder muito maior do que o seu. Normalmente a gente não enfrenta quem é mais poderoso que a gente, né? Porque a gente sempre vai quebrar a cara, né? Mas ele, em nome de Jesus, ele foi lá e enfrentou, porque ele não estava preocupado com a sua própria vida, mas a sua preocupação maior era a verdade. Ele foi lá e pregou, né, as suas 95 teses contra a venda de indulgências. Por quê? Porque ele via a venda de salvação como algo absurdo. E por causa disso ele foi excomungado da Igreja Católica. E por que ele foi excomungado? Porque as suas principais teses foram a justificação pela fé, pela qual as aparências têm um valor secundário. A única coisa que pode salvar o homem é a fé. E sem ela, nada valem as obras de piedade, nada valem os preceitos, nada valem as regras, nada vale a moralidade, nada vale. Nós precisamos crer e nós somos justificados pela fé. E o homem, ele está diante de Deus sem intermediários. Deus estende ao homem a sua graça e a sua salvação. E então o homem estende para Deus a sua fé. O Papa, segundo Lutero, não tinha poder para mudar ou acrescentar qualquer coisa que fosse a palavra de Deus. O Papa não tem poder de perdoar pecados.
O Papa não poderia vender o perdão. O Papa não é o vicário de Cristo, ou substituto de Cristo, detendo o mesmo poder de Jesus, representando-o aqui na terra. E o Papa não pode ser venerado como Deus ao mesmo nível de Jesus. E ele pregou, e essa foi a essência da sua mensagem. Nesse período, então aparecem os 5 pontos principais que caracterizam a reforma protestante, que nós conhecemos como 5 solas, somente Deus. E também no ano de 1996, no dia 20 de abril, houve a declaração de Cambridge, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, de que essas 5 solas continuam vivas no coração da igreja protestante. E nós não podemos nos esquecer disso. Todo ano, irmãos, nós podemos e devemos nos lembrar do grande milagre que Deus fez em ressuscitar das cinzas a igreja. Porque por mais que hajam diferenças hoje entre várias denominações evangélicas, divergências talvez em pontos secundários, nós vemos que existe 5 pontos que são os principais da teologia das verdadeiras igrejas que seguem ao Senhor Jesus neste mundo. E dá para você avaliar. Aonde você estiver, você vai perceber que esses 5 pontos, se a igreja é verdadeira, se ela não é herética, se ela não é falsa, nós sabemos que se pregam esses 5 pontos. Além do mais, são posições biblicamente fundamentadas. E quais são esses pontos? São somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus. Glória. Tais declarações permanecem até o dia de hoje como os parâmetros para o cristianismo fiel. Vamos ver então dentro desse texto de Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Esse primeiro ponto da mensagem é sola Escritura, somente a Escritura. Segundo a tese que foi lançada sobre esses 5 pontos, ela nos diz: reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. E é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. No tempo da Reforma, a palavra do Papa era mais importante do que a própria Escritura, pois ele requeria a autoridade de ser o substituto de Jesus, o vicário de Cristo, podendo, se ele quisesse, modificar até mesmo a Escritura. E era isso que ele fazia. Hoje, em muitos casos, a igreja também ela é guiada muitas vezes pela cultura, é guiada por interesses, é guiada por técnicas terapêuticas, por estratégias de marketing, por entretenimento, mas a igreja deve ser guiada pela palavra de Deus. Você deve ter a sua vida guiada pela palavra de Deus. Pode vir dizer o que quiser, irmão, leia essa palavra, se aprofunde nessa palavra. Se aqui estiver escrito, você pode obedecer sem medo. Obedeça, interprete as Escrituras e trabalhe e viva por meio desta palavra. À medida que a autoridade bíblica ela é abandonada na prática, que elas são as verdades de Deus para nós, enfraquece então a vida daqueles que pensam estar vivendo essa verdade. Nós precisamos nos envolver integralmente com a pregação da palavra de Deus e com a vida fundamentada nas Escrituras. E o que a Bíblia diz acerca dela mesma? Salmo 19, versículos 7 a 11. Vejamos lá. Salmo 19, versículos 7 a 11.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. O que a Escritura diz acerca dela mesma? Primeiramente, a palavra de Deus, ela é perfeita, não falta nada à palavra de Deus. Segundo, refrigera a nossa alma, porque somente pela palavra de Deus é que nós temos alívio e que nós temos esperança, a esperança que somente Deus pode nos transmitir. Ela também nos dá sabedoria, de acordo com o texto, porque se nós precisamos viver segundo a vontade do Pai, nós só podemos saber o que Ele deseja para nós e viemos a ser preservados do mal se nós tivermos a sabedoria que provém da palavra de Deus. Ela também alegra o nosso coração quando nós estamos tristes, quando nós estamos cansados e abatidos. É através da leitura da palavra de Deus que nós podemos ter o conforto. Quantas vezes, irmãos, eu estive profundamente triste, profundamente angustiado. Parecia que tudo aquilo pelo qual eu lutava não fazia mais sentido, mas quando eu abria a palavra do Senhor, e muitas vezes nos livros de Salmos como orações, eu chorava e eu pedia, e o Senhor ali me respondia, eu sentia o Espírito de Deus falando diretamente ao meu Senhor. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela não é apenas uma teoria, mas ela é prática, ela é verdadeira, ela é real. De acordo com o texto também, ela permanece para sempre, ela é imutável, não vai mudar de acordo com o tempo, de acordo com a cultura, de acordo com o meu querer e o meu desejar. Essa palavra permanece imutável. Essa palavra, ela é verdadeira e ela é justa, porque ela é a verdade. Quantos buscam a verdade? Desde o tempo de Jesus, quando Pilatos até mesmo confrontou e perguntou até mesmo para Jesus, o que é a verdade? É um tema que está desde os filósofos gregos e muito antes. O que é a verdade? Mas nós temos em nossa mão esta verdade. A Bíblia é simples, mas muitas vezes não é fácil obedecer essa palavra, mas ela é verdadeira. Viva por essa palavra, acredite nessa palavra, porque ela é verdadeira e ela é justa. Ela é mais desejável que o ouro e que o mel, porque ela satisfaz mais do que riquezas, ela satisfaz mais do que os prazeres desta vida, ela é suficiente. Por esta palavra, nós somos aconselhados e nós somos admoestados, nós somos ensináveis a praticar e usufruir os resultados da obediência dessa palavra. E há uma grande recompensa em ler essa palavra e obedecê-la. Portanto, abrace essa Escritura, viva essa Escritura e que você possa desejar conhecer mais esta Escritura. João capítulo 5, versículo 39 nos diz que as Escrituras testificam que Jesus é o Filho de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 4 nos diz que tudo foi escrito não para simples referência, mas para o nosso ensino, para que nós possamos aprender a obedecer esta palavra. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 nos diz que toda a Escritura é divinamente, que é plenariamente inspirada e nos habilita a ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, visando a perfeição de Deus no homem e preparando-nos para toda boa obra. A palavra de Deus é suficiente, somente a Escritura. Segundo ponto da declaração da Reforma Protestante: solos Christus, somente Cristo. O texto nos diz: reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Muito embora digam que Jesus ele tenha sido apenas um personagem fictício, um mito, mas nós sabemos que Jesus ele foi histórico.
Ele veio a este mundo, Ele viveu entre os homens, Ele morreu e foi ressuscitado e foi levado até o Pai. Ele é um homem histórico, mas ao mesmo tempo Ele é Deus entre os homens. O texto de Romanos capítulo 1, versículo 17 nos diz: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho. Quem é a justiça de Deus? Justiça de Deus significa ser tratado como justo por causa da fé em Cristo Jesus. Então, sobre este que crê, toda a justiça de Deus lhe é aplicada, pagando em si mesmo o preço pelo pecado. O preço por nossos pecados já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. No tempo da Reforma, o Papa assumiu o papel de Jesus, movendo-o de sua centralidade como Deus. E hoje, à medida que a fé evangélica também se seculariza, os seus interesses muitas vezes se confundem com a cultura. Nós não podemos deixar isso acontecer. O resultado de tudo isso é a perda dos valores absolutos. Nós já não enxergamos mais a Bíblia como algo absoluto, mas como algo relativo, passivo, de ser interpretado conforme a necessidade do momento. A Bíblia ela é hoje considerada como um objeto plástico, que pode ser modelado de acordo com a vontade humana. Mas nós devemos considerar a palavra de Deus não como o conteúdo que está sendo modelado, mas ser considerada como a forma dentro da qual todo homem deve ser planejado e deve ser modelado segundo a vontade e a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. O resultado de nós desconsiderarmos Cristo no centro é a perda dos valores absolutos, é a permissividade, é a substituição da santidade em Cristo por uma moralidade. É isso que nós temos aqui no Japão. Nós encontramos uma sociedade moralizada, mas nós encontramos uma sociedade que carece da santidade de Cristo, que carece da justiça de Deus sobre eles. Moralidade não pode ser substituída por santidade, não pode ser substituída por moralidade. Da mesma forma, nós não podemos substituir recuperação por arrependimento. O homem precisa se arrepender dos seus pecados. Nós não podemos substituir intuição por fé. Não podemos substituir intuição por verdade. Não podemos. Nós não podemos substituir sentimento por fé. Nós não podemos substituir da providência de Deus pelo acaso, da substituição da esperança duradoura pela gratificação imediata. Nós devemos almejar a salvação e não a gratificação do momento. E o que a Escritura diz acerca da centralidade de Jesus? João capítulo 4, versículo 6 nos diz que Jesus, Ele é o único caminho. João capítulo 10, versículo 9 nos diz que Jesus é a única porta. Atos capítulo 4, versículo 12 nos diz que não há salvação em outro nome a não ser no nome de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 9, a salvação vem por meio do sangue de Cristo. Ele foi o sacrifício vicário. Hebreus capítulo 5, versículos de 7 a 9, Jesus é a salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Mateus capítulo 10, versículo 22, a salvação, irmãos, é para aqueles que perseveram na obediência a Cristo Jesus. Terceiro ponto da reforma protestante: sola gratia, somente a graça. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos da nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual até a vida espiritual. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. A justiça foi efetuada por Deus. O ser humano é incapaz de se salvar. Nós não somos merecedores de salvação, mas nós recebemos essa salvação por meio da graça de Deus.
quando Satanás quiser te atormentar com todos os pecados que você cometeu no passado, pecados que você já se arrependeu por eles, você pode dizer com a sua boca cheia: Jesus me perdoou todos esses pecados, Jesus se esqueceu de todos os pecados dos quais eu me arrependi. Agora, se você não se arrependeu, é bom momento para você se arrepender dos seus pecados, reconhecer e confrontá-los, e aí então pedir perdão a Deus e buscar viver uma vida de santidade. Nós podemos, através do arrependimento, nos apropriarmos do presente de Deus, que é a sua justiça, e isso vem por intermédio da graça de Deus. E o que a Escritura diz acerca da graça de Deus? Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 10. Nós estávamos mortos, mas Ele nos vivificou por meio da sua misericórdia e por meio do seu favor imerecido. Não por vontade humana ou por esforço pessoal, para que ninguém se glorie. Nós não temos mérito, mas nós recebemos pela fé, porque Ele desejou assim nos dar. Tito capítulo 3, versículo 5 nos diz que a graça nos lava e a graça nos regenera. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 nos diz que a graça nos traz abundância, abundância material, abundância espiritual e habilitação para toda boa obra e serviço. 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 8 a 10. A graça nos fortalece para nós passarmos por todas as aflições. Você consegue passar. Sabe essa luta que muitas vezes você diz que não consegue suportar, mas a graça de Deus te fortalece para que você consiga. E não desista no meio do caminho. Nós não podemos desistir no meio da nossa adversidade, mas nós podemos invocar a graça de Deus sobre nós, para que consigamos vencer e suplantar toda dor e toda dificuldade. Quarto ponto da reforma protestante: sola fide, somente a fé. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseia em qualquer mérito que em nós possa ser achado, mas é somente pela fé. O mérito da nossa salvação é Jesus. Para nos apropriarmos dessa graça salvadora, nós precisamos crer em Jesus. E a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Um dos grandes desafios de Lutero foi lutar contra a venda de salvação promovida pelo Papa. A salvação, ela é adquirida pela fé. E não existe preço. Nós não poderíamos pagar, nós não teríamos recursos, não teríamos santidade, não teríamos merecimento. Tudo isso é por meio da fé, e uma fé que nos foi depositada. O Senhor depositou essa fé em nosso espírito. E o que a Escritura diz acerca da salvação pela fé? Efésios capítulo 2, versículo 8 nos diz que a salvação, ela é um dom de Deus. A salvação e a fé, perdão. A fé é um dom de Deus. Ela não é gerada pelo esforço humano, mas ela é um presente de Deus. Sabe por que você consegue crer em Jesus? Crer que Ele é o Filho de Deus? Sabe por que você consegue crer que este é o caminho da salvação? Não é porque existe coerência na mensagem que é transmitida. Não é porque as suas emoções concordam e estão em sintonia com aquilo que é manifestado neste lugar. Não é por causa disso. Não é porque você gosta das pessoas que aqui se reúnem. Mas sabe por quê? Porque Deus depositou essa fé em seu coração. E isso é presente de Deus. Foi Deus quem nos deu. É Deus quem deposita em nós. Não existe mérito, nós não desenvolvemos e não conseguimos cultivar para que cresça. Foi Deus quem nos deu a fé, é um dom de Deus. Nós podemos trabalhar essa fé porque de fé em fé o justo viverá.
Nós podemos viver e nós podemos aprender a crer cada vez mais, mas a semente que brota e que lança aquela fagulha de vida em nós, esta é um presente de Deus. Somente a fé. João capítulo 1, versículo 12 nos diz que fé significa receber a Cristo. E João capítulo 15, dos versículos de 1 a 11, fé implica estar em Cristo Jesus. Como direi que eu creio em Cristo se eu não vivo em Cristo? É necessário que eu viva uma nova vida. É necessário que eu siga a trajetória e os passos de Jesus para dizer que eu sou discípulo e que verdadeiramente eu creio em sua mensagem. A fé não é teoria, a fé é prática, é uma vida aplicada, é uma maneira de existir. A fé, ela não está somente na nossa mente, mas ela está nas nossas atitudes e nas nossas ações. Quinto ponto da reforma protestante. Sole Dio glória. Somente a Deus glória. Reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo para sempre. Aleluia. Onde quer que nós estejamos, o objetivo máximo da nossa vida é glorificar a Deus. Aonde quer que na igreja se tenha perdido a autoridade da Bíblia, onde Cristo tenha sido colocado de lado, o Evangelho tenha sido distorcido, ou a fé pervertida, sempre foi por uma mesma razão. Os nossos interesses substituíram os interesses de Deus. E nós estamos fazendo hoje o trabalho dele ao nosso modo. Isso não pode existir. Nós temos que fazer a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Precisamos saber o que Ele deseja e viver como Ele quer. Porque esta vida, então, glorificará o nome do Senhor. Como glorificarei a Deus? Será que é por meio das minhas palavras? Como glorificarei a Deus? Será que é por meio de boas ações? Como glorificarei a Deus? Se você viver uma vida como servo de Cristo, no seu dia a dia, no seu jeito de viver, no seu jeito de falar, nas suas ações, nos seus relacionamentos, você estará glorificando o nome de Jesus. Porque todos te conhecem como cristão ou não. Se pedirem para você responder qual é a sua religião, você vai dizer imediatamente: eu sou cristão. Então todos vão saber, se perguntarem para você, vão saber que você é cristão. Pela nossa maneira de viver, pelas nossas atitudes, nós podemos, independentemente de palavras, de oportunidades para explicarmos com detalhes a nossa fé, nós podemos glorificar a Deus através de ações tão simples do nosso dia a dia. Mas eu também te digo uma coisa, irmão: ninguém é perfeito. Todo mundo erra. E Satanás, ele é astuto em nos acusar para nos derrubar. Mas é importante nós sabermos que nós podemos contar com a graça de Deus, porque não é por mérito. Nós podemos contar com o amor de Deus, porque Cristo se entregou por nós. E nós podemos então nos arrepender, e até mesmo quando nós pedimos perdão, até mesmo quando nós nos colocamos diante dos homens, reconhecendo os nossos erros, isso também é um exemplo de fé, um exemplo de cristianismo. Aquele que não se arrepende dos seus pecados, aquele que é orgulhoso, aquele que não volta atrás, este é considerado também um mau exemplo. Mas aquele que conhece a Cristo, ele sabe onde é, ele também sabe pedir perdão. Então nós vamos glorificar a Deus, não numa vida de perfeição, mas nós vamos glorificar a Deus em uma vida de humildade, uma vida de temor, uma vida de compromisso, uma vida de simplicidade. Nós podemos glorificar a Deus, imperfeito como somos, difíceis como somos, mas nós podemos glorificar a Deus. E nós fomos criados para glorificar a Deus. Somente o fato de você existir já é motivo para dar glórias a Deus. Porque o nosso corpo é perfeito,
O universo é perfeito, toda a criação de Deus é perfeita. Tudo que nós fazemos, a maneira como nós existimos, como nós raciocinamos, isso é um exemplo da glória de Deus. Livro de Isaías capítulo 43 nos diz que nós fomos criados para glorificar a Deus. 2 Coríntios capítulo 3 versículo 8 nos diz que Cristo em nós é a glória que em nós habita, e esta é progressiva na medida em que o caráter de Cristo ele é desenvolvido e ele é formado em nós. Mateus capítulo 5 versículo 6 nos diz: essa glória deve resplandecer diante dos homens para atrair a humanidade até a Cristo Jesus. Romanos capítulo 1 versículo 5: honrar ou dar glória à criatura ao invés de Deus trará a ira do Senhor. Mas 1 Coríntios capítulo 10 versículo 1 nos diz que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Quando você frutifica, você glorifica a Deus. Quando você prospera, você glorifica a Deus. Isso está nos dito em João capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 6. A unidade da igreja glorifica a Deus. Quando nós estamos em paz, quando nós estamos em harmonia, quando nós nos amamos uns aos outros, nos protegemos uns aos outros, estamos andando em fraternidade. Isso glorifica ao nome do Senhor. E Salmo capítulo 24 nos diz que Ele é o Rei da glória. Glória somente a Deus. Não se preocupe com glória para o seu nome. Não se preocupe em ser reconhecido por ninguém. Não se preocupe se a sua imagem vai ser manchada. Não se preocupe com nada. Se preocupe se você vai dar glória a Deus na sua maneira de viver. Em primeiro lugar, o Senhor. Eu não importa. A única coisa que eu quero é ser salvo. É o que eu vivo dizendo para Deus. Não me importa nada nessa vida, Jesus. Porque eu sei que eu sou um miserável. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua misericórdia, da tua compaixão, como qualquer um dos meus irmãos. E a única coisa que eu desejo é pregar a tua palavra, não tropeçar nela, e assim como os meus irmãos também, atravessar o Jordão e ser salvos. Que nós possamos viver essa vida de sinceridade de Cristo, irmãos. Porque somente a Deus nós daremos glória naquele dia. Quando nós estivermos face a face com o Senhor. Oh, que dia maravilhoso! Como eu anseio deixar esse mundo, irmãos. Mas já quer deixar o mundo? Já quero sim. Olha só, não deixe que nem Paulo fala, por causa dos meus amados. E porque eu não posso me suicidar, porque não pode suicidar. Mas quando Jesus levar, vai estar de ótimo tamanho. Que Deus possa nos levar para a presença deles, irmãos. E nós possamos estar diante do Pai, porque é isso que importa. Então vamos viver essa vida com simplicidade. É tão simples, não é simples? Os 5 pontos são tão simples. Quais são os 5 pontos? Somente a Escritura, somente a Palavra de Deus. O outro ponto, somente Cristo. Não é Buda, não é ninguém, não é nenhuma outra religião. Somente Cristo. Somente a graça, o presente de Deus. Eu não faço nada para merecer. Eu preciso receber esse presente de Deus. Somente a fé. Eu sou salvo pela fé, não pelas obras. Somente a fé. E a nossa vida é somente para a glória de Deus. Amém? Vamos nos colocar. Graças a Deus. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor perdoou os nossos pecados. Te agradecemos, ó Deus, porque nós não éramos merecedores. Como diz no livro de Salmos, nós estávamos no charco de luto. E o Senhor estendeu as tuas mãos para nós. E o Senhor nos tirou daquele lugar horrível. E o Senhor nos trouxe para um lugar firme, onde nós podemos firmar a planta dos nossos pés. O Senhor nos limpou com o teu sangue. Tirou toda aquela sujeira, da mente, do corpo, e o Senhor tem nos dado uma nova vida. Obrigado, Deus, por essas novas vestes. Obrigado, meu Deus, pela promessa da tua salvação. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos ama. O Senhor veio nos resgatar. Obrigado, Jesus,
porque existe uma porta diante de nós que está aberta, para que nós possamos atravessar e entrar. Ô Jesus, como muitas vezes nós dizemos que essa porta é estreita. Quão estreita, Jesus? E achamos que nessa trajetória nós não conseguiremos ir adiante, de tão estreito que se torna o nosso caminho. Mas o Senhor sempre nos dá esperança. E essa fé que é a âncora da nossa alma nos faz nos espremermos e passarmos e irmos adiante. Ô Cristo Jesus, nos ajuda. Ô Espírito de glória que habita em nós, o nosso desejo é te glorificar. Nos perdoa, Jesus, se nós erramos, se pecamos, se muitas vezes nos precipitamos em palavras, em atitudes. Perdoa-nos, perdoa-nos, ó Deus. Que o Senhor possa nessa noite estar visitando a cada coração aqui. O homem orgulhoso muitas vezes resiste, mas a obediência consiste em rendição. E eu me rendo diante de Deus. Nós nos rendemos diante da Tua presença, Jesus. Meu Deus, nós nos rendemos diante de Ti. Nos perdoa, Jesus, nos santifica, nos purifica. Tira de nós tudo aquilo que nós mesmo não queremos, que o Senhor não deseja. Muda a nossa mente, muda as nossas ações. Que o Senhor possa também, ó Deus, encher o nosso coração com a certeza do perdão, para que Satanás não tenha autoridade para nos encher de acusações e nos entristecer, mas que nós possamos continuar nessa caminhada firmes contigo. Nós queremos ser salvos, Jesus. Nós queremos entrar no Teu reino. E é por isso que nós estamos na Tua casa todos os finais de semana. E é por isso que nós nos ajoelhamos diante da Tua presença todos os dias. É por isso que nós nos esforçamos em conhecer a Tua palavra e obedecer a Escritura. Por isso, ó Deus, nos ajuda a entrar no Teu reino. Ó Deus, nós vimos que parece tão simples tudo isso que nós vimos nesta noite, mas muitas vezes não é fácil viver desta maneira. Por isso eu peço o poder do Teu Espírito por meio da Tua graça, porque a Tua graça é maior do que a vida, Senhor. A Tua graça é maior que os nossos problemas. A Tua graça é maior do que as nossas lutas. A Tua graça é maior do que as nossas dores. A Tua graça é maior do que as decepções que tivemos no passado. A Tua graça é muito maior do que as marcas que nós carregamos e que muitas vezes parecem feridas que continuam abertas. Ó Deus, que a Tua graça nessa noite comece a operar milagres. Cura emocional que muitos anos pessoas aqui carregam e não conseguem se libertar. Ó Deus, que nesta noite o Senhor comece a operar este milagre, Senhor. Esse é um presente Teu. Nós Te amamos, Jesus. Este povo Te ama e este povo Te quer. Por isso opera, meu Deus, milagres. Isso também é um milagre. Opera nesta noite, Senhor. Traz a renovação espiritual, meu Deus. Aquele, meu Pai amado, que já foi tão envolvido em disputas e problemas, que teve até mesmo a sua fé enfraquecida, mas que o Senhor possa revigorar-me nesta noite. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos à Tua presença, Jesus. Nós nos prostramos emocionalmente, espiritualmente na Tua presença nesse instante e dizemos, nós dependemos do Senhor. Ó Deus, trabalha na minha vida, trabalha na minha casa, trabalha no meu espírito, e que eu possa Te obedecer, e que eu possa viver uma vida de santidade. Toda a Tua igreja, meu Deus, possa viver de uma maneira que Te agrada, em nome de Cristo Jesus. Renova, meu Deus, a fé nesta noite, renova a esperança nesta noite, renova o amor nesta noite, e o Teu Espírito fortaleça todo o Teu povo, porque a Tua volta está próxima, Senhor. Nos ajuda e contribui, ó Deus, para que o Teu povo possa continuar de pé, em nome de Cristo Jesus, é que nós oramos agradecidos.